Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. O Diego Amorim sempre com a gente aqui trazendo algum bastidor, alguma informação, alguma notícia interessante que a gente tem que ficar esperto lá em Brasília, principalmente. E hoje vamos falar sobre CPI da Lava Toga. O autor da iniciativa, que acabou não vingando na atual legislatura, conversou com o Diego Amorim, falou que ele pensa ali sobre a possibilidade de sair essa CPI agora só para o próximo ano, né, Diego? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes do Nova Brasil. Nova Manhã, Nova Brasil. De vez em quando aqui também no nosso programa local me atrapalho. É o programa Nova Manhã na Nova Brasil FM. Aí. Bem, vamos lá. Olha, o Alessandro Vieira, ele é senador de primeiro mandato, foi um delegado da Polícia Civil, inclusive está se candidatando ao governo de Sergipe pelo PSDB. Em 2019, primeiro ano dessa atual legislatura, ele tentou 3 vezes emplacar a chamada CPI da Lava Toga. Naquele primeiro momento, ele conseguiu o apoio de uma boa parte de senadores do grupo chamado Muda Senado, que deixou de existir. Foi um grupo que existiu ali no primeiro ano dessa legislatura, bem naquela pegada de nova política, nova forma de fazer política. Isso acabou não vingando. Pois bem, foram 3 tentativas de se instalar a CPI da Lava Toga. Na época, o presidente do Senado era o Davi Alcolumbre, e aí, por conta da morosidade, da análise do Davi Alcolumbre, nesse processo houve uma retirada de assinaturas, eram 27 senadores que teriam que assinar esse pedido de CPI, acabou que muitos retiraram a assinatura e a CPI não vingou. Essa retirada de assinaturas, ela se deu muito em razão do fato de Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, senador também, ter feito um trabalho nos bastidores, contradizendo o discurso naquela época oficial do Palácio do Planalto, do pai dele, Jair Bolsonaro, que atacava o ministro do Supremo, criticava o ministro do Supremo, e na hora que surgiu a possibilidade de se fazer uma CPI lá no Senado, o Flávio agiu para que essa CPI não acontecesse. Ele, inclusive, chegou a dizer publicamente em entrevista na época que uma CPI daquela não seria a melhor saída, porque, nas palavras dele, Flávio Bolsonaro tacaria fogo no país. Depois, o Eduardo Bolsonaro, outro filho do presidente, deputado federal por São Paulo, também disse que uma CPI, naquele sentido, atrapalharia a tramitação de projetos importantes. Na época, o governo Bolsonaro tentava aprovar a reforma da Previdência. Pois bem, aquele episódio criou um racha no então PSL que hoje não existe mais, se fundiu com o DEM e virou União Brasil, mas na época era o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Depois disso, Bolsonaro fez as pazes com o Supremo, inclusive foi passar um fim de semana, um sábado, um churrasco na casa do Dias Toffoli aqui em Brasília, com um tapinha nas costas, comeram pizza juntos, viram o jogo do Palmeiras juntos, e aí acabou de vez a história da CPI da Lava Toga. Por que eu volto a falar desse assunto hoje? Qual que é o gancho aqui para o nosso ouvinte do Nova Manhã? Porque ontem nós falamos da segurança da senadora Soraya Tronic, que é candidata à presidência da República, e ela disse que tinha coisas a dizer, e entre essas coisas que ela tinha a dizer era justamente o trabalho nos bastidores que a família Bolsonaro fez para impedir a instalação da CPI da Lava Toga no Senado Federal. Vale lembrar que esse pessoal que quis a CPI da Lava Toga em 2019 não era um pessoal que queria fechamento do Supremo, que atacava ministros, que xingavam ministros, que jogava bomba no Supremo, nada disso. Eles queriam uma CPI, nas palavras do Alessandro Vieira, que foi o autor do requerimento, para se, abro aspas, investigar condutas ímprobas, desvios operacionais e violações éticas por parte de membros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores do país. Por exemplo, eles queriam que a CPI fosse um lugar seguro, ao invés de ficar nas redes sociais, fazendo vídeo, xingando, que a CPI fosse um lugar seguro para tratar de questões como decisões monocráticas no Supremo consideradas polêmicas, sobre decisões de suspeição, quando ministros não se declararam suspeitos para julgar determinado processo e eles tinham alguma relação com uma das partes desse processo. Eles queriam, por meio dessa CPI, tratar da questão de filhos de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal
e de outros tribunais superiores que têm escritórios de advocacia aqui em Brasília e que atuam nesses tribunais superiores. Queriam tratar, por exemplo, de pedidos de vista considerados polêmicos, queriam tratar de participação de ministros em eventos jurídicos aqui no Brasil e fora do Brasil. Muitas vezes os ministros recebem dinheiro para participar desses eventos. Participação de ministros em empresas, ou como sócios, ou como atuantes em determinadas empresas, enfim. Havia ali uma lista de série de fatores que esses senadores queriam tratar para se averiguar, para se apurar. Muitos se diziam, nós não vamos denunciar, não é uma CPI investigativa para dizer que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão necessariamente fazendo algo errado. A gente quer um espaço para se levantar questões que nunca foram levantadas. E esses senadores defendiam que cabe sim ao Senado, conforme a Constituição da República, fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, quem não defendia essa CPI argumentava que a Constituição diz que o Senado é sim o responsável por investigar o Supremo Tribunal Federal quando há crimes de responsabilidade. E na avaliação dos contrários não existe qualquer crime de responsabilidade sendo cometido pelos ministros do Supremo ou de outros tribunais superiores. Também ouvi de senadores que chegaram a assinar num primeiro momento essa CPI da Lava Toga, mas depois recuaram, retirando a assinatura, de que não daria certo uma CPI. Mesmo eles concordando que há sim coisas a se apurar, digamos assim, a se discutir, pelo menos se discutir no âmbito institucional, não daria certo. Porque, veja só, disse-me um senador, tudo bem, aí você vai convocar um ministro do Supremo para depor uma CPI. E se o ministro do Supremo não quiser ir? Você vai entrar com um processo para o Supremo julgar que o ministro do Supremo não quer comparecer à CPI? Você vai quebrar o sigilo de um ministro do Supremo? Aí o nosso ouvinte, alguns podem falar, claro, por que não? Por que não? Por que não quebrar o sigilo do ministro do Supremo? Entende? É uma questão muito delicada no entender de alguns experientes senadores. Eu vou citar o nome de um deles aqui. O senador Tasso Gereissati chegou a assinar no primeiro momento a CPI da Lava Toga, depois recuou e retirou a sua assinatura, e o argumento dele era esse, de que de fato o país ia virar de cabeça para baixo se uma CPI dessa fosse instalada. Pois bem, eu perguntei ao senador Alessandro Vieira, autor desses pedidos de CPI que não vingaram no início dessa legislatura, se há, no entender dele, alguma possibilidade de isso acontecer na próxima legislatura, depois das eleições de outubro, em janeiro do ano que vem. Vamos, por favor, ouvir o que disse o senador. Alô, um abraço para vocês ouvintes da Nova Brasil FM. Prazer estar falando com você, Diego. A gente tem dúvidas com relação à viabilidade de uma CPI da toga na nova legislatura, porque depende muito da qualidade dos senadores que serão eleitos na reposição de um terço. É importante que o eleitor escolha gente séria, honesta e independente. Gente que tem telhado de vidro, que responde a processo, é incapaz de fazer a necessária apuração de equívocos, de falhas e até mesmo de crimes praticados por ministros de tribunais superiores. É um desafio que nós precisamos enfrentar em algum momento. O Supremo e as Cortes Superiores, neste momento, com absoluta certeza, exigem uma apuração clara, e esse papel é do Senado da República. Um abraço para vocês. Muito bem, está aí o senador Alessandro Vieira, que é do PSDB, hoje é pré-candidato, não, é candidato ao governo de Sergipe, e ele ainda acredita na CPI da Lava Toga em algum momento, Mauro Michele. Tá aí bem destrinchada para a gente essa questão da Lava Toga, que, enfim, né? É difícil. É difícil. É difícil sair. Acho que, embora o senador aí seja o Alessandro Vieira, seja favorável, os interesses ali em jogo são muito complicados. Agora, que o Senado poderia ter uma espécie de uma comissão de estudo, alguma coisa assim, para ouvir juristas, para aperfeiçoar um pouco o sistema, né? Que a gente sabe que a distribuição dos processos pelos tribunais tá uma coisa esquisita. É o Supremo falando de piso de enfermagem, por exemplo. Não sei, tem minhas dúvidas se isso seria caso para ir parar no Tribunal Constitucional ou se não seria uma outra instância para lidar com isso, né? A coisa tá desorganizada, para dizer o mínimo, né, Diego?
Então, o Alessandro Vieira, ele fala muito disso, Mauro, da questão do ativismo judicial, né? E diz que o Supremo tem, de fato, extrapolado as suas prerrogativas de proteger a Constituição. Isso não é uma exclusividade do Alessandro Vieira. Muita gente faz essa avaliação no meio jurídico e político aqui em Brasília. Agora é aquela história, de novo, a turma que pensou inicialmente a CPI da Lava Toga não é a turma que depois veio em seguida gravando vídeos falando em tacar fogo e fechar o Supremo. Agora, quando você instala uma CPI, você abre o flanco ali, né? Vale tudo, né? Você vai colocar um governista, né, na CPI, oposição, vira um palanque, e aí começa aquela coisa toda. Então, acho que esse cuidado institucional que eles têm de não instalar a CPI é muito em conta disso, né? De um receio da CPI virar esse grande palanque e aí, de fato, virar uma grande zona institucional aqui em Brasília. Mas nos bastidores não há ninguém que negue que haja uma necessidade de se ter uma comissão, uma CPI, algo para se debater e se apurar alguns desses fatos que eu elenquei hoje aqui para o nosso ouvinte. Diego Amorim, obrigado por hoje. Boa terça, até amanhã. Até amanhã. Um abraço. Valeu.